Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais, repleto de conteúdo, variedade, mas sempre muito preocupado em levar informação de qualidade para todos vocês. Confira comigo agora quem vai estar no programa de hoje. Hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre endometriose e o tratamento nutricional mais adequado que você pode fazer para aliviar as dores e todo esse incômodo da doença. E daqui a pouquinho eu vou contar um pouquinho da minha história de como empreender moda no digital e fazer muito sucesso. A questão de aparelho invisível é por isso, né? Você está aqui, está usando e eu não estou vendo. Então, quando os pacientes procuram, muitas vezes é por a questão de estética. Já deu para perceber que são assuntos relevantes e muito importantes, como eu já mencionei para vocês. Agora, todo mundo me pergunta a mesma coisa nos directs, tá todo mundo mandando e-mail. Quando que vai ser a festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais 2022? Está confirmada a grande festa, dia 30 de novembro. Uma festa impecável, todo mundo já conhece, aliás, são 24 anos realizando esse evento. Um evento de excelente qualidade e é referencial em todo o país. E também todo mundo pergunta a mesma coisa: como eu faço para ganhar o prêmio? Eu quero também ser reconhecido pelo Prêmio Mega Profissionais 2022. O primeiro passo é muito simples. Basta você entrar no nosso site, fazer a sua inscrição para concorrer ao selo de atestação pública de qualidade Prêmio Mega Profissionais. No segundo momento vai ser analisada a sua inscrição por todo o nosso pessoal com muito carinho, com muito cuidado. E eu tenho certeza absoluta que você será selecionado, porque o seu trabalho é muito importante. Agora, se o seu trabalho não for selecionado dessa vez, não perca as suas esperanças, porque realmente o seu trabalho é importante e precisa sim ser valorizado, e nós vamos adorar homenagear você no Prêmio Mega Profissionais. Nunca desista, sempre torne a fazer a sua inscrição. Infelizmente, nós não vamos poder homenagear todo mundo que acessa o nosso site, mas vamos fazer questão de cuidar com muito carinho da sua inscrição. Prêmio Mega Profissionais 2022, 30 de novembro, a festa mais aguardada do ano. E agora nós vamos para um pequeno intervalo e eu volto já já com toda essa informação de qualidade que hoje vamos entregar especialmente para você. Eu volto já já. A premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o prêmio. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais célebres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie, com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta e agora o assunto é endometriose. Mais especificamente falando, nós vamos falar de uma nutricionista que se especializou na área para ajudar as mulheres que têm endometriose. Aliás, nós recebemos um dado que é bastante alarmante e preocupante. 1 em cada 10 mulheres tem endometriose. São, em média, 7 milhões de mulheres no Brasil e 190 milhões de mulheres no mundo inteiro que sofrem com a endometriose. São várias causas, nós vamos discorrer basicamente durante essa entrevista do que a nutricionista
se especializou nessa área. Pela primeira vez, eu entrevisto uma nutricionista que é especializada em endometriose. Ela é a Charlene Monteiro e fala conosco diretamente de São Paulo. Tudo bem com você, Charlene? Seja bem-vinda ao programa. Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui ajudando tantas mulheres, né, a desmistificar também esse assunto. É a primeira vez, realmente, eu nunca conversei com uma nutricionista especializada nessa área. Aliás, a minha primeira pergunta é essa, né? Por que você se especializou nessa área? Por que você buscou essa especialização? Realmente foi por conta de um problema pessoal. Eu também tenho endometriose. Então, quando eu descobri que eu tinha endometriose, eu fui através dos médicos, né, ginecologistas. Precisei fazer uma cirurgia, porque o meu caso era um caso um pouco mais grave, né, incapacitante, então eu precisei fazer cirurgia e passei por um estresse emocional muito grande e acabou voltando a doença. E aí eu comecei a estudar, porque eu nem sabia que poderia voltar, né? E quando eu comecei a estudar, eu entendi como era o funcionamento da doença, eu já era nutricionista, e como que a nutrição poderia ajudar. E comecei a aplicar todas as ferramentas que eu fui descobrindo, fui conhecendo, principalmente alimentação e suplementação, e não precisei fazer mais outra cirurgia. Okay. Eu quero voltar um pouquinho atrás, aproveitando a oportunidade de conversar com você, que você é uma paciente de endometriose, né? Você já passou por isso. Eu queria entender um pouco mais sobre a doença. A gente sabe que é no ventre que desenvolve, né, essa doença, uma doença crônica, uma doença inflamatória, mas como eu queria praticamente saber da sua experiência, como você ficou sabendo que você tinha endometriose? Como é que foi esse processo? Então, eu fui pesquisando mesmo, porque eu sentia muitas dores, desde da adolescência eu sentia muitas dores. Eu precisava ir para o hospital no período menstrual por sentir dores. Tinha escapes menstruais durante o ciclo, desde a adolescência. Então, precisava tomar remédio na veia para melhorar a dor. E isso foi achando que era normal até chegar num médico e que falou que poderia ser outro tipo de doença, que isso não era normal. E aí eu comecei a pesquisar e achei endometriose e comecei a conversar com os médicos, né, sobre isso. Vi quais eram os exames e os médicos acabaram passando. Eu troquei de médico, uns 3 médicos, para poder chegar num médico que fosse um pouco mais na linha natural, né? E também que fosse especialista em endometriose. O diagnóstico da endometriose, ele é muito lento. Hoje em dia a gente tem se falado muito, mas há 5 anos atrás não se falava muito sobre a doença. Era bem desconhecido. Muito recente, né? Muito recente, 5 anos atrás é muito recente. Então a gente... Agora, essa questão... né? O que me preocupa muito é a questão da dor. Me incomoda, eu como pessoa me incomoda muito de sentir dor, ou me incomoda muito de ver alguém sentindo dor. Aliás, eu sou até bastante resistente com relação à dor, mas me incomoda em ver outra pessoa sentindo dor. Você relatou que as suas dores começaram na adolescência praticamente, né? E elas devem ter permanecido por algum tempo, né? Essas dores, elas eram, por exemplo, relacionadas a ciclo menstrual, ou elas eram esporádicas? Elas, na época, na adolescência, durante a minha vida, eram no período menstrual. Então, era bem relacionado ao período menstrual, que a gente confunde facilmente como uma cólica muito forte. Então, até a gente conversa com as amigas, nossa, eu tenho uma cólica muito forte, eu tenho um sangramento muito intenso, dura muito tempo. Só que hoje, especialista, eu sei que isso não é normal. A gente acha que né? Nós mulheres, a gente passa a vida achando que é normal sentir dor, que é normal ter cólicas fortes, que é normal você não ir fazer suas atividades diárias porque está com muita dor, está com muito sangramento. E hoje a gente vê que não é normal. Estudando, a gente entende que isso não é normal. Então, chegou ao ponto de ser incapacitante. O que é uma dor incapacitante? Você está fazendo a sua atividade normal, você está trabalhando e daqui a pouco você sente uma dor horrível que você não consegue fazer mais nada. Você tem que parar e às vezes ficar em posição fetal. Então essa é a dor incapacitante. E aí começou a acontecer comigo e começou a acontecer fora do ciclo menstrual.
Então, estava dirigindo, uma vez aconteceu, foi a última vez que aconteceu antes de eu procurar um médico. Eu estava dirigindo e eu tive que parar no acostamento e passar meia hora sentindo aquela dor, porque eu não conseguia dirigir mais. Nossa, então, é realmente um caso muito grave, né? É insuportável. Insuportável. E tratamento para endometriose seria causa cirúrgica, né? No seu caso, você fez a cirurgia, né? Temos o tratamento cirúrgico e o tratamento natural que a gente vai ter que levar para o resto da vida. Por se tratar de uma doença inflamatória, a gente precisa cuidar dessa inflamação, né? Controlar essa inflamação. E a gente controla muito bem com alimentação e suplementos adequados. Essa questão alimentar, como é que você direciona seus pacientes? Como é que você trata dessa questão alimentar? Existe uma restrição de alimentos? Como é que funciona isso? Existe sim, porque por se tratar de uma doença inflamatória, de cunho autoimune, dependente de estrogênio, que é um dos hormônios femininos, a gente tem como controlar através de uma alimentação anti-inflamatória. Então, a ideia desse tratamento é aumentar a quantidade de alimentos anti-inflamatórios, né, antioxidantes, e diminuir os alimentos pró-inflamatórios, que são aqueles alimentos que vão piorar qualquer estado de alguma doença autoimune, uma doença inflamatória. Bom, esse assunto eu acredito que já amplia muito, né, Charlene? Porque você sai de uma questão, por exemplo, quando você fala não inflamatório, o alimento não inflamatório, é uma gama de doenças gigantesca, né? Que a pessoa pode evitar ou pode tratar com essa alimentação, né? Eu acho que muitos podem se beneficiar também com essas indicações. A gente tem os efeitos colaterais que são só efeitos positivos, quando a gente reduz os alimentos inflamatórios e aumenta os alimentos anti-inflamatórios. Então a gente tem várias melhoras, né? Uma delas é o emagrecimento, ou a melhora dos inchaços, né? Que tem grandes sintomas que com 15 dias de tratamento alimentar, né? Com dieta anti-inflamatória, você já vê a melhora dos sintomas. É muito interessante por isso, melhora de dor, porque você vai reduzir aquela inflamação na região, principalmente na região pélvica, né? Você pode dar algum exemplo para a gente desses alimentos não inflamatórios que deve se aumentar a ingestão deles? Claro, com certeza. Os alimentos que são anti-inflamatórios que a gente utiliza são alimentos ricos em antioxidantes, substâncias antioxidantes. Então são aqueles clássicos, né? Alimentos funcionais, alimentos ricos em ômega 3, alimentos ricos em fibras prebióticas, né? Para ajudar ali na desbiose intestinal, na melhora intestinal, que está muito ligado também, porque fica ali do lado da região pélvica, então é um lugar onde aparecem focos, então a gente precisa tratar esse intestino também. Alimentos ricos em resveratrol, que é um potente antioxidante, mas não vale vinho, porque o álcool já entra na categoria de pró-inflamatório, né? Então, anti-inflamatório seria a uva, né? Os frutos silvestres, aqueles frutos roxos, jabuticaba, também castanhas vão ajudar aí a trazer a gordura boa, abacate, todos esses são alimentos anti-inflamatórios. Além disso, chás também são muito utilizados, óleos essenciais. Então a gente tem uma gama aí de produtos, como o chá de hibiscus ajuda, o chia amarelo, a própria hortelã, gengibre, canela, são vários. A gente pode lançar mão da cúrcuma também, alguns temperos, orégano, todos eles vão ajudando a melhorar essa inflamação. É como se o corpo tivesse inflamado e a gente fosse lá e colocasse uma capinha e diminuísse essa inflamação através dos alimentos. Claro que a dosagem de quanto, como e onde
você deve inserir isso na sua alimentação, depende de cada indivíduo, né? Por isso que existe uma consulta, uma avaliação por parte de você, nutricionista, por exemplo, né? Que vai analisar a necessidade de cada indivíduo com base também em outras informações que aquele indivíduo vai te passar. Agora, esses alimentos que a gente deve evitar, que causam inflamação, você pode citar alguns? São todos aqueles que são alimentos que têm uma alta quantidade de gordura saturada. Então, a carne vermelha entra nesse processo, né? Uma carne mais gorda. Também leite e glúten, a gente vê grande associação com inflamação. Então, tem alguns estudos científicos que vêm relatando isso. A gente faz a exclusão, né? Também o álcool. Álcool é muito importante retirar, porque é muito pró-inflamatório. Açúcar também, tá? E leite derivados de uma forma geral, não só o leite puro, né? O leite e derivados. São os principais que a gente retira da alimentação e aí entra com os anti-inflamatórios, que aí vai o resveratrol, o ômega 3, né? E outros, os chás que vão ajudar, os óleos essenciais, a alimentação. Eu tenho algumas dúvidas, principalmente com relação a alguns alimentos que você acabou de citar, mas eu vou precisar chamar o intervalo rapidamente. Vou pedir que você permaneça aqui com a gente e a gente vai rapidinho para o intervalo e volta para a gente continuar conversando sobre esse assunto que realmente merece toda a nossa atenção. Nós vamos já por intervalo rapidinho. Eu, se fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo de 30 segundos apenas. Monk, um detetive diferente. Um detetive compulsivo, obsessivo e neurótico, envolvido nos casos mais complexos e inusitados. Monk, um detetive diferente. Aqui na Mega Web TV. Falei que era rapidinho? Nós já estamos de volta. Para você que acabou de chegar, eu estou conversando aqui com a nutricionista Charlene Monteiro, ela que é especialista em endometriose, que aliás eu já citei aqui, volto a repetir, são poucas profissionais que eu conheço especializadas nessa área. Na verdade, esta sendo a primeira que eu conheço, quase 30 anos aí ligados a marketing, ligados direto à saúde, né? E aliás, como eu já havia falado e volto a repetir, a questão da dor é algo realmente temeroso, é um desconforto para a pessoa. Antes de entrar no intervalo, você nos citou os exemplos de alimentos que nós devemos evitar, né? Eu queria saber a sua opinião com relação, claro, ligada à sua especialidade, ligada à endometriose, a questão dos ovos. Elas devem ou não devem ser ingerido para uma alimentação saudável? Olha, numa alimentação saudável geral, eu não vejo, não tenho nenhuma contraindicação. A grande questão do ovo é para pessoas que têm algum tipo de alergia. Sabe aquelas pessoas que não podem tomar vacinas, porque as vacinas são feitas lá através da inoculação no ovo? Essas pessoas, elas acabam inflamando o seu organismo por conta dessa alergia. Então, no caso de mulheres com endometriose, se elas tiverem a alergia ao ovo, aí ela precisa evitar também o ovo, tá? Mas caso contrário, não tem nenhum problema. Pelo contrário, nós temos aí vários nutrientes importantes no ovo, né? Uma proteína de alto valor biológico muito importante. Esse cuidado com a alimentação, principalmente diante do nosso tema da endometriose, para evitar fazer um tratamento mais natural, e como você já citou no bloco anterior, que é um tratamento para a vida toda, né? Não tem como você fazer e parar, porque você vai sentir os efeitos daquilo. Ele também está ligado diretamente ao emagrecimento, né? E quando você falou emagrecimento, é aquela palavra-chave que brilha os olhinhos de todo mundo quer saber, né? O que eu faço para me emagrecer? Como é que eu faço com a alimentação adequada e tal, né? A gente não pode deixar de citar isso, né? Agora, a obesidade não tem nenhum relacionamento direto com a endometriose, não, né?
Olha, acaba tendo, porque tudo cai na inflamação. A inflamação é a base do problema, da doença endometriose. Quanto mais alto o grau de obesidade, maior a inflamação no corpo, que a gente chama de inflamação subclínica, que é aquela inflamação que a gente não vê, né? Às vezes a gente vê um corte quando está inflamado, a gente está vendo que está inflamado, está avermelhado, às vezes sai um puizinho, né? A inflamação subclínica a gente não vê, mas ela está alterando o nosso metabolismo, está alterando os nossos hormônios, então é preciso ter cuidado, né? Então a gente sabe que todos esses alimentos que são pró-inflamatórios, como hambúrguer, batata frita, frituras, embutidos, todos esses alimentos, além daqueles que eu citei, vão ser pró-inflamatórios, então vão piorar o quadro de obesidade também. E aí, quando a gente faz a retirada, começa a evitar todos esses alimentos que são pró-inflamatórios, você reduz a inflamação e você facilita o emagrecimento. Por quê? Porque você vai estabilizar, vai controlar o seu metabolismo vai trabalhar de uma forma mais adequada. Por isso que eu falei que um dos efeitos colaterais benéficos do tratamento da endometriose é o emagrecimento. Sim, então sim. É bem interessante. E quando você fala, quando se fala em obesidade e emagrecimento, eu sou pós-doutorado no assunto. Porque eu sempre fui gordinho, luto o tempo todo com isso, e mais recentemente agora estou fazendo tratamento da tireoide. Agora, um outro fato também que eu preciso levar em consideração, que você citou no bloco anterior, e eu faço questão de reforçar toda vez que falo de obesidade, tratamento de obesidade, é a questão psicológica, né? Então precisa sim ser tratada, porque não adianta, porque senão vai ficar lutando o resto da vida lutando contra a balança, sem ter um êxito por muito tempo, um êxito realmente definitivo, né? Isso é importante a gente falar. Você citou que você teve endometriose, fez o processo cirúrgico, teve um problema pessoal psicológico e isso voltou com a doença. Ou seja, a gente pode concluir que a endometriose também está ligada a fundos emocionais? Sim, com certeza. Olha, 90% das pacientes que eu atendo, elas vêm com queixas psicológicas bem intensas, né? Estresse muito intenso, algum tipo de trauma, depressão. Muitas delas vêm tomando remédios, né, para esse controle emocional, vamos dizer assim. Então, ela é muito relacionada, a endometriose ela é muito relacionada à parte, toda doença autoimune, na verdade, é muito relacionada a essa parte emocional. Então, a gente tem que cuidar muito. Uma das orientações que eu dou, realmente, é tentar levar uma vida mais leve. A mudança do estilo de vida é muito importante. Na verdade, é fundamental para o êxito do tratamento, né? Tanto do tratamento cirúrgico, quanto do tratamento somente alimentar, ali, com suplementação. Tem algumas suplementações que a gente utiliza também para ajudar a melhorar esse estresse, né? Então, a gente tenta de vários lados. A melhora do sono também ajuda bastante a melhorar o estresse, né? Um sono de boa qualidade, um sono reparador também vai ajudar, porque tudo é uma questão de ajuste metabólico, né? Então, o seu organismo tem que funcionar muito bem para você conseguir ter uma melhora do quadro geral de inflamação. Então, tudo, se a gente for parar para pensar, tudo hoje em dia que a gente vive inflama, né? Poluição inflama, agrotóxicos inflama, então a gente precisa fazer um pouquinho da nossa parte. E vamos aos poucos, né? Porque muitas vezes as pessoas querem fazer grandes transformações em espaço muito curto de tempo, não vão conseguir, saem frustradas e desistem do processo, né? É muito importante, eu achei muito importante essa entrevista, principalmente para mostrar para as mulheres a necessidade de se fazer um diagnóstico, a necessidade de buscar um tratamento, a necessidade de ver tratamentos alternativos complementares que podem aliviar essa dor e que a dor não é normal, não é comum. Fica aqui o alerta, né? Sempre quando a mulher sentir essas associações de dor, não achar que é comum, não achar que é normal e buscar ali um atendimento especializado, né, Charlene? Isso, a gente fala muito em não normalizem a dor, né? Porque além da dor, a dor pélvica, a dor durante o período menstrual, existem outras dores que fazem parte desse infeliz pool aí da endometriose. A dor na relação sexual, no ato ou após,
dor ao evacuar, dor ao urinar, até dor no ciático e no ombro, na coluna, também tem algum tipo de associação, né? Barriga inchada, o inchaço abdominal é muito frequente nessas mulheres, que a gente chama de barriga de endometriose, você fica bem distendida, né? Então a gente precisa tratar esse intestino também. São as principais queixas, né, das mulheres. Tem várias outras, a sensação de não esvaziamento completo do intestino, a sensação de não esvaziamento da bexiga também. Então, tem que ficar sempre atento. Algo que não funciona bem no seu organismo tem um sinal de alerta. E aí a gente tem que procurar entender onde que está a causa, né, e tratar. Procurar um especialista e tratar. Tratar a causa. Essa é a grande dica que fica aqui. Charlene, quero te agradecer pelo seu tempo, pelas informações extremamente importantes, pelo seu depoimento pessoal, pela sua disponibilidade em trazer ele aqui para nós, e esperamos poder falar sobre outros temas também ligados a uma alimentação saudável, como por exemplo o envelhecimento. Com certeza, muito obrigada. Foi um prazer poder falar sobre essa doença aqui, poder trazer luz e informações importantes para que as mulheres consigam se tratar, encontrar o diagnóstico e se tratar da maneira mais adequada possível. Muito obrigada. Okay. Obrigado e nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Supernatural, a luta entre o bem e o mal. Aqui na Mega Web TV. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de moda. Vamos falar com uma influenciadora digital, que aliás chama muita atenção nas redes sociais. Ela não é só uma influenciadora digital, ela é influenciadora digital da marca dela, da empresa dela, de moda. Todo mundo, toda mulherada sempre quer saber quais são as dicas. Ela tem sempre dicas muito bem elaboradas e também muito bem humoradas. Eu estou recebendo aqui Larissa Noda, que aliás ensina também como empreender no meio digital. Tudo bem com você, Larissa? É um prazer conhecer você pessoalmente. Tudo ótimo, um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente vendo você gravar os vídeos, né? A gente vê, nossa, que facilidade, é tão fácil fazer vídeo, todo mundo já quer fazer o vídeo e às vezes não dá certo. Às vezes a pessoa pega para fazer o vídeo ali, coloca nas redes sociais e não dá certo. Você ensina também isso ou não? Eu ensino muito a parte do empreendedorismo, sabe? Eu pego as minhas clientes, sacoleiras que estão iniciando, a montarem o seu próprio negócio. Eu ensino lá do APC mesmo. E claro, com certeza, eu auxilio elas a se exporem nas redes. Dessa forma que a Maximix cresceu muito rápido. Então, quero falar da Maximix. Ela tem uma sede física ou ela é digital? Ela tem as lojas físicas e tem uma sede que só atende online, é o digital. É a loja digital. Mas temos também as lojas físicas. E fica na região da 44? Uma na região da 44 e a outra na Bernardo Sayão. Ou seja, naquela região ali que é conhecida hoje nacionalmente por ser um polo de moda do Brasil. Isso. Aliás, isso é muito forte. Eu vou mais uma vez citar um fato que eu citei aqui, mas há muitos anos atrás, e vale a pena recordar, eu tinha chegado em São Paulo, isso deve ter mais ou menos uns 8, 9 anos atrás. Eu cheguei em São Paulo e estava numa época muito fria, em julho, né? E me chamaram imediatamente para chegar até lá, era uma questão urgente de gravação, e eu saí sem fazer mala, uma coisa que eu não faço, né? E cheguei lá, estava muito frio, eu falei, eu preciso comprar pelo menos um casaco de frio, né? Eu falei, já sei, vou lá no Brás, que no Brás tem muita roupa de frio. Aí eu cheguei lá e estava procurando alguma loja, porque eu tinha que achar rápido, meu tempo era muito curto. Aí eu fui e perguntei ao senhor, onde é que eu acho tal loja que me dê essa roupa de frio que eu preciso, essa blusa de frio que eu preciso? Ele falou, depende, você vai comprar uma só ou você vai comprar no atacado? Falei, não, por quê? Tem diferença de preço e tudo? Ele falou, não, porque se for no atacado, eu vou te indicar para você comprar, para você vender, uma outra cidade. Você deve comprar a roupa lá. Eu falei, aonde? Ele falou, Goiânia. Goiânia, ponto. Isso há 8 anos atrás. Eu falei, mesmo?
Goiânia? Ele falou, Eu falei, pois é, eu tô vindo de lá. Só que eu saí correndo. Então eu fui comprar roupa ali no Brás. Isso é um fato real, tá? Isso aconteceu comigo. Foi assim que, há 8 anos atrás, eu descobri que Goiânia já estava sendo um ponto de moda que as pessoas vinham comprar para revender em outros estados. Isso, hoje Goiânia é o segundo polo atacadista maior do Brasil. Então, é um mercado que vem crescendo a cada ano, e eu falo isso porque eu tô lá na 44 desde o iniciozinho mesmo. Já está em torno de 15 anos que eu tô na 44. Então, tô lá bem desde o princípio. Mas peraí, mas 15 anos você não fazia rede social ainda, porque naquela época ainda não tinha essa repercussão toda, né? Não, eu falo que eu peguei todas as fases. No mercado mesmo eu estou há 20 anos, né? Mas eu peguei todas as fases. Você começou o quê? Criança, menina? Não. Você começou engatinhando? Comecei nova. Essa menina, nova, muito nova. Mas vamos lá. Aí você começou, tem várias fases que você falou que eu peguei a fase do SMS, né? Do celularzinho, quadradinho, né? Antigamente. E peguei a era digital. Certo. Mas naquela época que você começou, era a rua mesmo. Era cliente de rua mesmo. Era cliente de rua. Era cliente de rua. Hoje em dia mudou tudo. Sim. Mas como é que foi essa? Eu quero saber esse ponto. Quando é que foi que você resolveu ter essa repercussão toda nas redes sociais? Resolveu ser você é a sua própria influenciadora. Não é isso? Sim, sim. É você que faz as roupas da sua marca. Sim. Você que faz o que você chama de provador. Sim. Não é isso? Sim. Que coloca as suas marcas e vai falar com as mulheres nas redes sociais. Quando foi isso? E por que você fez essa mudança? Antes da pandemia, já havíamos começado a trabalhar com essa jogada das redes sociais. E eram pouquíssimas marcas. Era a época que estava começando a surgir as blogueiras, estava começando a ter esse movimento de internet. Só que não pegou muito rápido. Só que quando veio a pandemia, nós pulamos aí 10 anos para frente. Então, a velocidade foi muito rápido. A transição da era não digital para o digital foi muito rápida. Então, quem já estava trabalhando e já tinha iniciado um trabalho digital, eu falo uma rede social, um Instagram da vida e o YouTube. Então, a gente já vinha trabalhando. Então, quem não estava trabalhando com essas ferramentas durante a pandemia teve muita dificuldade. Então, como nós já estávamos nesse caminho e passamos pela pandemia e muito bem, a pandemia fez a empresa crescer muito, mas muito mesmo. Coisa que nós fizemos em 3 anos, eu fiz em 10 anos atrás. Então, assim, a velocidade foi muito maior. Então, o digital nos favoreceu, e a questão das pessoas se conectarem com pessoas foi muito importante. Por isso que essa questão da blogueira, né, o mercado aí das blogueiras cresceu muito. Então foi essa questão do tete a tete, da simplicidade, da essência que as pessoas queriam, né, daquela naturalidade e tal. Então isso pegou. E pegou mais ainda para nós, empreendedores e donos do próprio negócio, que foi o caso. Eu coloquei a minha imagem à frente da minha marca para eu trabalhar essa questão de tete a tete com o meu cliente. Há 10 anos atrás, no caso, 20 anos de trabalho, os meus 10 primeiros anos, ninguém sabia quem era Larissa Noda. Todo mundo sabia quem era Max Mix. Exatamente. Veio a pandemia. Nós trabalhamos com Larissa Noda à frente da marca, onde as pessoas se identificaram comigo, as pessoas entenderam, conheceram a minha história, se conectaram comigo. Então, esse meio foi de extremo sucesso para a marca. Agora, você falou que quem não tinha essa história, essa intimidade com o digital antes da pandemia, sofreu muito durante a pandemia. Porque uma coisa também é importante a gente esclarecer e abrir um parênteses aqui. Quando você vai para o meio digital, você que é empreendedor, você que tem uma loja, vai vender no e-commerce, é assim que a gente dá o nome de quem vai comercializar, abrir um site, né, para venda, porque não é só abrir um site e você tem que saber como você vai entregar, como as pessoas vão fazer pedido, que tamanho de roupa que é aquela, qual o tamanho de roupa que é adequado para você, que você está comprando roupa.
né? Então você teria que experimentar, mas não tem como, pelo meio digital. Então tem vários outros subterfúgios aí que hoje os empreendedores já desenvolveram muito bem isso, né? Só que o pessoal achava que abrir um site, abrir um e-commerce, pronto, estava bom. E aí já ia vender muito do jeito que eles estavam vendendo. Não é assim, gente. Você colocar um site no ar, não depende só do site no ar. Você tem que divulgar aquele site, você tem que trabalhar aquele site, você tem que trabalhar outras redes sociais que vão alavancar aquele cliente para aquele site. Então tem toda uma história. Eu também, eu já trabalhava com marketing digital muito antes, né? Minha primeira faculdade foi contabilidade, depois fiz jornalismo, pós-graduei em marketing político, marketing na área de saúde e varejo. Depois que eu fiz a pós-graduação, fiz mestrado e doutorado, e agora estou fazendo pós-doutorado em marketing digital. Quando eu estava fazendo isso, as pessoas, meus colegas chegaram e falaram assim: você é doido, para que isso? Você já estudou demais, você não precisa de fazer pós-doutorado em marketing digital. Eu falei, isso antes da pandemia. Eu falei, eu preciso, porque senão eu vou sair do mercado. Durante a pandemia, muita gente me ligava: pelo amor de Deus, faz um e-commerce para mim que eu preciso vender, faz um e-commerce para mim. Eu falei, gente, não é assim. Eu posso até fazer, mas se você não vai vender igual você está vendendo, não funciona assim, você tem que divulgar. Agora eu queria a sua experiência, você que passou por isso, está muito bem sucedida, graças a Deus. Você passou por algumas situações dessas que as pessoas pediam ajuda, socorro, durante a pandemia? Existem muitas situações, muitas. Tanto é que surgiu a ideia, né, de ajudar essas pessoas. Inclusive, eu me recordo que durante a pandemia, o que tinha de mulheres que perderam emprego e vieram atrás pedindo ajuda de como começar, como iniciar o seu negócio, porque não tinham dinheiro para isso, né? E a maior dificuldade e o medo dessas pessoas é porque elas não têm recursos financeiros para começar. Sendo que, na verdade, elas podem começar do zero, sem ter nenhum centavo. E principalmente com as redes sociais, né? Que dá aí todo um suporte, procurando fornecedores como nós, né, que disponibilizamos um material de excelência, um material profissional para essa cliente vender a imagem primeiro e depois em comprar o produto da gente. Como é que chama a loja? Maxmix. Maxmix. Eu não tenho nenhuma afinidade com nada. Nunca vendi nada. E eu quero mudar de ramo, eu quero começar, por exemplo, nesse ramo de moda aí. Eu posso abrir o meu e-commerce do nada? Será que eu consigo vender alguma coisa? E outra coisa, se eu não tiver dinheiro, como é que eu vou fazer estoque? Não precisa. Como assim? Você não precisa. Como é que eu vou vender? Você pode vender inicialmente, né, para uma pessoa que não tem condição financeira inicialmente e quer começar o seu negócio, ela inicia o seu negócio com as redes sociais facilmente. E eu tenho inúmeras experiências de clientes que hoje têm a sua loja física de uma estrutura maior do que a minha, pode-se dizer. Olha, então, assim, elas começaram fazendo divulgação interna, simples, mensagens de WhatsApp, grupos, né, de convivência. Ali elas montavam grupos, marcavam chás e vendiam entre si. Outro caminho, as redes sociais, o Instagram, a pessoa pode montar o seu Instagram com a sua marca e pode usar as minhas fotos, que eu disponibilizo para todos os meus clientes. Seria um monstruário? Exatamente. Então, ela é como se ela fosse uma representante, entendeu? Então, ela vai lá, ela vai publicar as fotos, publicar vídeos, todo o material que a gente dá assim, totalmente gratuito para essa pessoa. Então, ela vai gerar vendas ali, ela vai fazer aquela famosa venda casada. Sim. Então, ela vai vender aquele produto, aquela foto, vai entrar em contato com a nossa loja envia a mercadoria para ela, para qualquer lugar do Brasil. Bom, produzir conteúdo é muito caro, a gente sabe muito bem disso, né? E você entrega isso pronto, esse conteúdo pronto, isso aí já é 75% do caminho andado. Exatamente. Agora, uma coisa me chama muita atenção, você, como loja, envia para o cliente final. Então, se eu for vender, por exemplo, seus produtos, eu faço uma loja minha, virtual e tudo, vou vender seus produtos, vou vender o produto da sua loja, você já vai me mandar o conteúdo, eu já vou postar ali o conteúdo, que são as fotos, o catálogo, enfim. E aí o cliente comprou de mim. Aí eu vou e entro em contato com você, ao invés de você mandar para mim, para ele mandar para o cliente. Não, eu mando a mercadoria para você e você faz a sua venda final com o cliente. Ah, entendi.
Aí você manda para mim a mercadoria depois que eu vendi. Isso. Então não precisa ter nada em estoque, nem tem lugar para ter estoque. Ela não precisa de ter estoque. Ela vai fazer a venda casada mesmo. Transferir. Por exemplo, ela gostou dessa blusa, ela postou a blusa, a amiga dela viu a blusa, gostou, eu gostei dessa e tal. Não, se ela quiser, né, trabalhar com o dinheiro da pessoa que está comprando, olha, eu preciso do seu pagamento, estou enviando. Ela vai, paga, ela te retira para ela a parte do lucro e me repassa o valor do produto. Nossa, isso vai ajudar muita gente, né? Muita. Você não está entendendo tanto de mulheres e homens também que ajudamos nessa pandemia dessa forma. E realmente pessoas que saíram, né, alguns saíram da sua profissão antiga, porque elas passaram a ganhar mais dinheiro com roupa. Mas com certeza. Então, a gente gerou um movimento muito grande. Até eu tô querendo abrir uma loja. Até hoje eu tô querendo entrar, né, gente? Vocês estão acompanhando aí. Agora, seria muito interessante também se você pudesse dar essas dicas aqui pra gente. Sim. Eu não sei se pode, porque é claro que você deve ser remunerada por isso, né? Por ajudar outras pessoas a montar a sua própria empresa. É isso ou não? Você ensina isso de graça para as pessoas? Eu ensino isso para as minhas clientes. Sim. Eu lanço cursos online e lanço cursos presenciais, tanto é que na minha sede lá do online nós montamos um prédio onde embaixo a gente faz o atendimento online, em cima a gente tem um estoque e um auditório e um estúdio fotográfico, onde a gente trabalha toda essa logística aí. Menina, essa estrutura é grande lá então, hein? Isso, a gente montou essa estrutura toda lá para atender isso, porque esse trabalho é diário. Sim. É provador mas diariamente. Eu quero ensinar para ela, por exemplo, e para ele ali que está me acompanhando. Sim. Você vem aqui no programa, tem como você vir e dar dicas de como montar? Claro. Olha aí que bom. Então, tá aceito o convite, né? Muito Você está falando aqui para todo mundo, aqui tem mais ou menos 3 milhões de pessoas nos assistindo agora, não pode voltar atrás. É um prazer. É um prazer imenso, ainda mais ajudar pessoas que precisam dessa ajuda, e são ajudas simples. São coisas simples que essas pessoas podem aí melhorar de vida, se evoluir. Que bênção. Bom, o seu sucesso não é por acaso, né? E você, tudo que você compartilha de conhecimento, aquele conhecimento acaba multiplicando para você. É isso? Essa é uma grande verdade. Aliás, os orientais é que ensinam isso. Eu sei que você tem uma descendência oriental. Sim. É seu pai? Meu pai. Como é que é o seu nome completo? Larissa? Larissa Moura Noda. E o Taia é do marido. Noda. Aí você casou com o oriental também? Mas ele também trabalha com moda? Não. Ele é da área da saúde. Daqui a pouco já está migrando para o seu lado. logo. Larissa, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui. Nós vamos encontrar, né, novamente em algumas outras oportunidades que você vai vir aqui dar dicas, né? Sim, ou então claro. Nem que eu te veja na televisão. Que eu te conheço pelas redes sociais. Você é muito famosa lá, né? E te vendo pessoalmente aqui, eu vejo que realmente você é bastante simpática. Sucesso. Muito parabéns. obrigada. E estamos aguardando suas dicas aqui o mais rápido possível. Muito obrigada, eu que agradeço. E será um maior prazer. Para nós, né? Para nós e para tanta gente que você vai ajudar. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Monk, um detetive diferente. Um detetive compulsivo, obsessivo e neurótico, envolvido nos casos mais complexos e inusitados. Monk, um detetive diferente. Aqui na Mega Web TV. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de saúde bucal. Aliás, na semana passada eu recebi aqui a doutora Márcia, ela que é da Clínica Luz de Saúde Integrada, e ela foi extremamente muito simpática. E conversando sobre essa clínica que está movimentando muito aí a atenção das pessoas, principalmente na internet, todo mundo querendo saber um pouco mais da clínica. E ela, inclusive, eu fiz, na verdade, para ela uma pergunta, que ela é casada com o Dr. Ricardo, e perguntei para ela se esse negócio de aparelho invisível existe mesmo, uma vez que ele é ortodôntico, né? E ela foi muito rápida e muito inteligente na resposta, falou, olha, claro que minimiza bastante ali os efeitos, mas ele não é invisível porque você pega e vê, né? Então ela foi muito prática nesse assunto. Mas a dúvida ficou.
Inclusive, tem dúvidas, inclusive, dos nossos internautas também. Nós convidamos o Dr. Ricardo, ele aceitou nosso convite, está aqui hoje conosco. Dr. Ricardo Henrique de Oliveira, que é especialista em ortodontia e implantodontia da Clínica Luz. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer. Aliás, eu só conhecia vocês de revista. Ah, é? Porque vocês foram capas de Decepcionou revista. pessoalmente? Não, muito pelo contrário. Vocês são extremamente simpáticos. Agora, uma coisa me surpreendeu. Vocês são muito jovens, né? São muito novos. Muito botox, muito... Né? Muito tratamento, né? Na verdade eu acho que não é. Mas enfim, aí a doutora Márcia também me falando da bagagem, né? E ela relatando, inclusive que é professora, né? Eu falei, mas como assim? Vocês são muito novos, tem para já ser professora, né? E ela foi me falou um pouquinho da história de vocês, inclusive da Clínica Luz, né? E eu achei muito interessante também que ela conheceu o senhor odontólogo, formou na mesma cidade, estudou na mesma cidade, do que ela foi em Uberaba, mas se conheceram em Goiânia. Exato. Eu falei, eu vou deixar perguntar para ele mais detalhes. Como é que foi isso? Você conheceu ela como? Aonde? Da diferença, né, de idade. Então, quando ela passou no vestibular e entrou na universidade, eu já estava formando, vindo, ok? E você é goiano? Não, sou paulista, mas eu vim para cá, tinha 6 anos de idade. Tem muito tempo. Ou seja, você é de São Paulo e veio para Goiânia. Ela também nasceu em São Paulo e veio para Goiânia. Mas vocês não se conheceram em Uberaba? Não. E aqui em Goiânia, o que vocês fizeram? Algum teste de compatibilidade? Né? Quem nasceu em São Paulo? Parece que dentinho se atrai, tem um imã. Né? Na época eu fazia até especialização em ortodontia, em aparelho. E fomos uma noite, nós fomos sair, a turma, e nos encontramos aí pelos bares da vida. Olha aí. E vocês têm uma filha? Uma filha linda, maravilhosa. Qual a idade dela? 1 ano e 8 meses, Sofia. E ela, agora vem cá, vamos falar a verdade aqui. Ela trata mesmo lá na clínica ou a doutora estava só falando que é filho? Trata sim, porque primeiro que eu acho lá, nós temos, né, na área odontopediatria, as melhores profissionais. Eu falo que não vende só a odontologia, elas vendem um encantamento. É porque não tem muita diferença atender os procedimentos de uma criança e de um adulto. Conseguir atender a criança. É isso que eu ia falar, o desafio é muito grande. Com eficácia, é fazer um bom tratamento sem traumatizar. Que o que mais nós encontramos hoje é pessoas que estão com a saúde debilitada por medo. Eu sou. Por medo. Eu sou um deles. Exatamente. Eu tinha, né, muito pavor. É claro que o medo vai diminuindo um pouco, mas ainda persiste, porque é o trauma, né, na infância. E eu não tive nenhuma coisa séria assim, não. Arrancou meu dente, saiu sangrando. Eu não tive nada assim, não. Eu não sei por que eu associei isso à dor. Eu não gosto de ver ninguém sentindo dor. Eu achava que eu era fraco para dor. Até descobri que não. Depois que eu fiz algumas cirurgias que eu precisei fazer para reverter uma cirurgia que eu emagreci, aí eu vi que eu era forte para dor. Mas o pavor ali persistiu, né? Até chegar, inclusive, conhecer a clínica de vocês. Que ali não remete nada à questão de odontia, né? E nem de odontologia, nada doloroso ali. Muito pelo contrário, é um espaço muito confortável ali, né? O duro é a gente não querer sair de lá, né? Porque ali é bom você dar vontade de ficar ali, né? Eu falo que o tratamento já começa quando você chega à clínica, certo? Então, é péssimo você estar na recepção e aquele barulho do motor, né? Que todo mundo associa aquele barulho de motor. Será que é isso? Eu acho que quando fala isso eu já fico meio chateado. Então lá você chega, tem um jardim pra você poder sentar, tomar um café. Deixa para pensar, já que você tem medo, na hora que você entrar no consultório, né? Não ficar sofrendo antecipadamente, né? Mas a gente foge daquela ideia de clínica convencional que todo mundo tem, né? E é uma coisa que eu gosto muito, tenho muito prazer. Eu mesmo, o paciente falta, algum momento, vou tomar um café sempre. Isso é muito tranquilo, né? Essa tranquilidade, estou conversando aqui, eu só conhecia vocês de revista, né? Que eu tinha visto vocês na revista e tudo. E, aliás, a pessoa fala muito bem de vocês, né? Todo mundo gosta muito de vocês. Agora, doutor, a pergunta que não quer calar realmente é do aparelho invisível, né? Como que é isso? Como é que ele funciona? Então, o aparelho invisível ele já existe há bastante tempo, só que não era tão conhecido e também a questão de valores, né? Hoje é muito mais conhecido, graças às redes sociais, à internet, é mais difundido até na televisão, né, com propaganda, mas o nome mesmo são alinhadores. A questão de aparelho invisível é por isso, né? Você está aqui, está usando e eu não estou vendo. Então, quando os pacientes procuram, muitas vezes é por a questão de estética. Segundo é a questão do trauma. Diz que já fizeram tratamento ortodôntico com aparelho fixo
e não ficaram satisfeitos, tem um trauma muito grande, a questão da dor, da higienização, né? E procura uma segunda forma de tratar. Pois é, a higienização, aquele aparelho que tem os ferrinhos, que eu não sei, como é que chama? O bracket. Aqueles que tem os brackets que são visíveis, né? Aquelas pessoas reclamavam muito da higienização, que é muito difícil, né? Uma higienização bem feita, ela leva uns 40, 50 minutos. Então não tem como, certo? Logo após de cada alimentação que a pessoa se alimenta, fazer uma higienização completa. E eu vejo que isso traz vários problemas no dia a dia no consultório, né? Então, assim, quando eu indico o aparelho invisível, lógico, tem a questão da estética, mas muita questão da função, né? A pessoa poder o aparelho para poder higienizar. Você pensar... esse invisível tem condições de... Exatamente, é uma linha... Eu compro com a placa de clareamento, né? Sim, que a pessoa, quase todo mundo conhece. Só que é uma placa rígida, certo? Que a pessoa vai fazer o uso durante 2 semanas. De 2 semanas é trocada essa plaquinha, né? Esse alinhador por um outro diferente que vai continuar o movimento. A pessoa só tira para alimentar e higienização. Então requer um longo período usando ele, ok? Mas, por exemplo, você tá aqui fazendo esse programa, você pode remover, né, esporadicamente. Você tem um casamento, você vai tirar fotos, você remove ele. Mas no dia a dia você tira para comer. E para dormir? Como é que as pessoas dormem com esse aparelho? Dorme, tem que dormir com ele. O uso dele mais ou menos é 22 horas, em média, você tem que usar. Ah, tá. 22 horas por dia. Mas eu falo, o maior benefício dele é a tecnologia. Eu falo que o aparelho invisível é o futuro. Eu coloco o aparelho fixo ainda, ok? Tem alguns movimentos que eu prefiro até no aparelho fixo, mas na sua grande maioria, o alinhador, o aparelho invisível é o futuro. Por quê? Porque ele é feito através de um software, né? Quando eu trabalhava só com o aparelho fixo, era muito complicado eu explicar a extração de dente. Imagina falar para você que você tem que extrair um dente para a gente poder fazer seu tratamento, e às vezes é necessário. Só que o paciente, gente, mas será que vai ser válido? Será que uma estética vai ficar melhor? Como é que fecha esse espaço? Então tudo isso o paciente tem que imaginar. Com o alinhador não. O alinhador tem um software, né, onde no programa eu vou ter lá a sua boca, que foi obtida através de um escaneamento. Então tá lá o formato dela digital, e eu vou te mostrar toda a movimentação. Você vai ver o início, o meio, o final, a estética antes de começar o tratamento. Agora, a questão do alinhamento dos dentes também está ligada diretamente à saúde, ou é só uma questão de estética mesmo? Certo. Primeira coisa é a questão de estética. A maioria dos pacientes nos procuram por causa da estética, ok? Mas eu falo que a nossa boca é um sistema. O negócio é o carro. O seu carro vai ter um desgaste. Se o pneu estiver alinhado, né, balanceado, esse desgaste vai demorar. A nossa boca é a mesma coisa. Se a sua boca está em equilíbrio, tem um desgaste funcional? Tem, mas é, né, no tempo certo, né? E eu não falo que é só dente, é músculo, é ligamento, certo? Então, para você ter saúde, você tem que ter os dentes em equilíbrio, a sua oclusão em equilíbrio. Lógico, isso vai levar também a uma estética satisfatória. Sim, inclusive eu perguntei isso porque muita gente relata dor de cabeça, né? Enxaqueca e tudo pela má oclusão. Porque muito está ligado à questão do bruxismo. Bruxismo, quase todo mundo escuta falar isso. E eu falo a questão do nosso modo de viver, a tecnologia. Todo mundo quer o resultado para ontem. Todo mundo quer tudo para ontem. E isso leva muita ansiedade. E uma forma de descontar é nos dentes. A pandemia veio, ela só piorou isso. Todo mundo dentro de casa, com incerteza, ok? Então, se você já usou o aparelho, a sua mordida, a sua oclusão está em equilíbrio, as consequências do bruxismo vão ser menores. Agora, se você tem uma oclusão, se esse encaixe dos dentes está errado, as consequências vão ser muito piores. Agora, uma outra dúvida também. Geralmente, essa questão do ortodontia está ligada à infância, que percebe-se alguma questão lá. Então, todo mundo associa que aparelho usa geralmente de criança e adolescente. Adulto também usa aparelho, que eu já vi. Agora, com certeza, eu queria saber qual é a eficácia, por exemplo, de um adulto que já está tudo formado, usar um aparelho, de uma criança que ainda está em formação. É muito importante um diagnóstico diferencial. Por isso que é muito importante
uma odontopediatra nas consultas, ela já identificar o problema, né? Existem odontopediatras que têm especialização na área de ortopedia ou indicar para um ortodontista. A criança ela está em crescimento, e principalmente crescimento ósseo. Então tem alguns problemas ósseos, o osso não está crescendo, fazer expansão, que a gente intervém quando é criança. Lógico, tem um momento correto, não pode ser nem antes e nem tardiamente, mas é o momento correto, ok? Quando passa por essa fase com algum problema ortopédico e não é resolvido na infância, é muito mais complicado resolver adulto, porque adulto você para o seu crescimento, a gente não faz crescer, ok? Então assim, precisa de um diagnóstico diferencial correto, mas às vezes tem indicação de começar o tratamento na infância, né? E tem alguns casos porque não é fácil fazer criança usar aparelho, ok? O alinhador, existe ele para criança? Existe. Mas eu sempre converso com o invisível. Existe um tratamento específico que a gente fala quando está na dentição mista, que tem dentes permanentes e descidos. Mas eu converso muito com os pais. Os pais vão me falar, porque ele é um aparelho removível, né? Será que seu filho vai ter capacidade? Ele vai usar esse aparelho? Não adianta querer também inventar. Eu digo assim, porque adolescente tem muita questão da vaidade, né? Tem. Então, e cada dia mais cedo hoje. Exatamente. E aí, às vezes, aquilo ali vai atrapalhar o relacionamento social dele e tudo, e às vezes ele fica meio reticente ali, não quer usar, né? Às vezes até, não, mas aí não tem como ele tirar aquele fixo, porque não tem como remover, né? E a questão do aparelho fixo na dentição mista não é indicado até por causa do dente. O dente, quando ele erupciona, nasce o dente permanente, ele não está totalmente formado. A raiz ainda está em formação. E você não pode fazer força em cima dele, senão você pode causar algum problema, ok? O bom do aparelho invisível é que a força ela é mensurável. O software ele sabe exatamente que força que ele pode fazer em cima daquele dente, ok? Então, já peguei casos de criança, por exemplo, que estava sofrendo bullying na escola por causa do apinhamento. Então eu não vou resolver todos os problemas, é o foco, não, vou resolver essa questão estética e ponto. E depois, quando ele trocar todos os dentes, aí a gente volta a fazer esse tratamento. Mas hoje, cada dia aparece no meu consultório, por exemplo, esse problema. O tempo na televisão é muito rápido, mas o convite fica aberto para o senhor voltar outras vezes aqui para a gente conversar mais sobre o assunto. É um assunto grande, é difícil falar tudo. Mas vamos deixar para uma próxima oportunidade, aqui a pauta já fica em aberto. Pode ser? Obrigado, te agradeço. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o Dr. Ricardo Henrique de Oliveira e o programa Mega Profissionais está chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através das nossas redes sociais. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.